Está no ar mais um programa Giro do Estilo, com a apresentação de Gisele Ribeiro. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. No programa de hoje nós vamos conversar com o Dr. André Colaneri, cirurgião plástico, especialista em tratamento clínico e cirúrgico do lipedema. Eu estou vestida por Sou Consciente e a beleza por Alexandre Maiscô, de Belo Horizonte. Estamos falando aqui diretamente de São Paulo. Seja muito bem-vindo, doutor. Agradeço o convite, é uma honra. Uma honra também toda nossa. Primeiramente, conta o que é o lipedema. Então, o lipedema é uma doença crônica inflamatória. Muita gente acha que é só gordura na perna, mas é muito além do que a gordura na perna. A gordura na perna é a ponta do iceberg que está mostrando que tem algum problema. Mas o problema é no corpo inteiro. Então, é uma inflamação, e não é a inflamação da gordura, é a inflamação do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é um tecido que dá sustentação às células dos outros tecidos. Então, tem na gordura, tem no músculo, tem na cartilagem, tem no tendão, tem em todos os órgãos, e está tudo inflamado, né? Só que a gordura da perna é como se tentasse puxar a inflamação para fora do corpo, levando para a perna, né? Então, ela começa a aumentar pela inflamação, começa a comprimir o sistema linfático, o sistema vascular, e daí começa a inchar muito e doer, né? Então, e começa a criar vasinhos. Então, a perna começa a crescer muito, mas no fundo ela está tentando tirar a inflamação do corpo. Tanto é que quem tem lipedema tem menos gordura visceral, que é dentro das vísceras, da barriga, que é a que dá diabetes, pressão alta, né, infarto, cânceres mais. Então, ela é protegida. Quem tem lipedema tem menos esses problemas, porque a gordura ajuda. Mas não adianta tratar a perna, você tem que tratar a inflamação que está no corpo inteiro. Para ter uma ideia, coisas que vão junto com a inflamação do lipedema, para você ver como pega o corpo inteiro. Então, tiroidite, que é a inflamação da tiroide, hipotireoidismo, inflamação, ovário policístico, problema muscular, né, fraqueza muscular pela inflamação, as articulações mais frouxas, porque tem menos colágeno, maior flacidez, dor de cabeça, enxaqueca, ansiedade, depressão, TDAH, inflamação cerebral, né? Então, o intestino permeável, a inflamação do intestino, que quando o intestino está inflamado, ele faz menos a função dele, porque ele é uma barreira para a gente. A gente tem a pele que nada entra de fora para dentro, o intestino que vai escolher o que entra para o nosso corpo. E se ele está inflamado, ele não escolhe direito. Então entra mais bactéria, mais toxina, mais alimentos não processados, e o corpo começa a reagir com tudo isso. Fala, não é para estar aqui, começa a brigar. E essa briga do sistema imunológico com tudo isso leva a inflamação para o corpo inteiro. Então o corpo inteiro está inflamado. Por isso que o tratamento primeiro visa desinflamar, né, para depois pensar na perna, se vai tirar a gordura ou não. E por ter toda essa magnitude do corpo inteiro, é um tratamento que tem várias especialidades, né? Nenhum médico só, nenhuma especialidade só consegue tratar o lipedema sozinho. Então, a primeira coisa que o paciente tem que pensar não é gordura, é inflamação. Porque pensando que é uma inflamação do corpo inteiro, ele começa a compreender melhor o tratamento para seguir o tratamento, porque ele faz parte do tratamento e tem que ajudar, né? O médico sozinho, o fisioterapeuta sozinho, ninguém sozinho faz. O paciente tem que entender para seguir o tratamento. E com certeza vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar a dor, vai melhorar a ansiedade, vai melhorar a função do intestino, vai melhorar tudo, porque o paciente vai desinflamar e aquilo que estava incomodando tanto passa a incomodar menos. E é tão, assim, para você ter uma ideia, os pacientes que têm lipedema, muitos não sabem que tem lipedema. Tá? 12% das mulheres têm, é muita gente, né? E às vezes passa a vida inteira sofrendo com dor, aquela gordura que não melhora, que a amiga faz exercício, faz dieta, melhora dela, não melhora. Final do dia, perna cansada, inchaça, às vezes põe a perna para cima porque não consegue andar direito. Então, sofre a vida inteira achando que é normal. Não, minha perna é de família. Não, eu sou assim desde que nasci, né? Desde a adolescência, porque geralmente vem depois da adolescência. E tem tratamento. Então, primeiro, a informação é muito importante. Eu estou muito feliz de poder falar isso, porque muita gente sofre a vida inteira sem nem saber que tem e que tem tratamento. E como seria esse tratamento, doutor? Pode explicar mais um pouco para a gente? Então, o tratamento clínico, primeiro, para desinflamar, né? A gente não faz nada, nenhuma cirurgia
em algo inflamado. Se está com a amidalite, você não vai operar quando ela está inflamada, você desinflama para depois operar. Então, o tratamento anti-inflamatório tem vários pilares, né? O pilar da alimentação é fundamental, porque a maior inflamação ela vem da nossa alimentação, né? Entender o que se come, o porquê da alimentação anti-inflamatória, né? Daí, basicamente, se eu for falar disso aqui, a gente vai ficar muito tempo falando, então, basicamente, evitar carboidratos, açúcar, álcool, alimentos industrializados, porque o nosso corpo não foi feito para esses alimentos. Evolutivamente, né, na nossa evolução da espécie, que tem 7 milhões de anos, esses alimentos não faziam parte, né? Vieram muito recentemente. Tanto é que muita consequência desses alimentos, né, que a gente vê hoje no mundo moderno, não tinha há 50 anos atrás. É muita obesidade, lipedema, muita doença autoimune, a explosão de câncer, né? Tudo isso tem muito a ver com essa inflamação sistêmica que a nossa geração está levando por achar que comer essas coisas de hoje em dia é normal. Segundo, como eu estava falando, nada adianta você fazer um tratamento se você está pondo veneno todo dia. Então, tem que tirar o veneno, que é a alimentação. A fisioterapia é fundamental, porque o inchaço das pernas ele vai comprimir o sistema linfático e inchar mais ainda. O inchaço mantido vai levar à cicatrização interna, que é fibrose, que vai piorar ainda mais a circulação. Pode ter varizes associadas, porque é outra coisa que corre junto com o lipedema, porque as veias são mais frouxas também, então fica mais fácil de ter varizes, né? Então, o fisioterapeuta vai melhorar toda a circulação linfática, né? Vai melhorar a dor, o peso, o nutricionista ajudar na nutrição, o cirurgião vascular ver se não tem algum problema linfático que não seja o lipedema ou varizes, né? E o cirurgião plástico entra depois para poder tirar aquela gordura, se for o caso, né? Não é todo mundo que precisa operar, para melhorar a qualidade de vida, né? Porque tirando a gordura, você vai melhorar o peso nas pernas, a dor, melhora a circulação, porque descomprime o sistema linfático, né? Facilita movimentar, fazer exercício, se vestir, mas não vai curar a doença, vai melhorar os sintomas. Então, o tratamento clínico, que pode ser feito também por endocrinologista, por nutrólogo, que vai ver vários fatores de nutrição que estão comumente alterados, né, no paciente do lipedema que tem uma inflamação crônica, por exemplo, o ferro, né, a ferritina geralmente é baixa, a vitamina D costuma ser baixa, selênio, magnésio, tudo isso vai ser consumido por uma inflamação crônica. Então, esses médicos do tratamento clínico podem ajudar a repor isso e diminuir a inflamação com alguns medicamentos, digamos assim, ou suplementos alimentares. E a cirurgia vai, no final, desinflamado, ajudar a tirar aquele peso nas pernas e tudo mais. O tratamento clínico segue para a vida inteira, né? Como um diabético tem que seguir com o endocrinologista a vida inteira, quem tem lipedema tem que seguir ou com um endócrino, ou com um nutrologista, ou com um médico especialista em lipedema, né, como eu, para se manter desinflamado, digamos assim, e compreender, né, as limitações que tem, para sempre estar melhor, porque a qualidade de vida melhora muito, né? Esses pacientes sofrem muito sem saber o porquê. Exatamente. E o que muda no tecido da perna, né? A gente ouve muito falar que o paciente sente muita dor na perna. Conta um pouco para a gente. A perna está inflamada, né? Então aquela gordura inflamada, ela incha demais e tudo que está inflamado dói mais, né? E ela começa a comprimir o sistema linfático e vai piorando esse inchaço. E a celulite começa a aparecer porque você tem uma gordura inchada, uma cicatriz puxando, que é a fibrose. Porque um edema, um inchaço mantido por muito tempo, ela começa a dar fibrose. Então você fica com aquele aspecto, né, todo irregular. E isso começa a apertar, comprimir. Começa a chegar menos sangue também, começa a ter mais dor. É comum falar, estou com o pé frio, extremidades frias, porque está tudo comprimido, chegando menos circulação ali. E o corpo vai querer fazer vasinho para chegar mais sangue, né? Só que os vasinhos são mal formados, né? O sistema, as liberações das enzimas, né, que é formado pela inflamação, vai aumentar essa vascularização, né? Só que eles são mal formados, então fica roxo. Eu falo assim, quebrou, está tudo roxo, eu não bati em nada, porque são vasinhos que são mal formados, então eles estouram muito fácil. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Mas começa tudo pela inflamação. E a fibrose deixa a gordura dura, gordura nodular, você palpa assim, vai fazer uma lipoaspiração, está cheio de nódulos, cheio de fibrose, é mais dura, mais difícil de sair,
né? Então, e aquilo é muito difícil de perder. Então, o paciente faz um monte de exercício, o paciente faz dieta, você, porque minhas amigas todas, elas emagrecem, minha perna não emagrece, porque a causa daquele problema não é excesso de caloria, é inflamação. Então, o obeso emagrece fácil parando de comer e fazendo exercício porque a gordura dele veio de um excesso calórico. O do lipedema veio de uma inflamação. Então, você só vai conseguir melhorar isso desinflamando. Desinflamando, você consegue perder um pouco de gordura, ganhar um pouco de músculo, porque você também não ganha músculo inflamado, né? O corpo está todo lutando contra a inflamação, então ele vai evitar gastar energia em outras coisas, né? Agora, tem gordura que é muito difícil de perder, né? Então, a partir de 1 grau de lipedema, né, o estágio 3, mais ou menos, tem regiões que, mesmo emagrecendo muito, a paciente às vezes faz até cirurgia bariátrica, que emagrece demais, a perna continua. Inclusive, 50% dos pacientes que têm lipedema são obesos, né? Então, tem uma intersecção muito grande entre isso. E muitos fazem a cirurgia bariátrica achando que a perna vai emagrecer e acaba não emagrecendo. Certo. E como que essas alterações interferem na cirurgia? É uma lipoaspiração que a gente faz para tirar a gordura, mas ela é muito específica, né? Quando a gente faz uma lipoaspiração normal, abdômen, dorso, você tira 4 litros, é bastante, a média. Assim, na perna a gente tira 5, 6, 7 litros. A gente chega fácil no limite, que é o 7% do corpo, do limite, né, para tirar de gordura. E é uma gordura, como a gente estava falando, mais nodular, mais dura, entremeada em cicatriz interna, que é a fibrose, mais difícil de tirar e sangra mais para tirar. Então a gente usa muita tecnologia. Eu uso o Vaser, que é a tecnologia da lipoultrassônica, para derreter a gordura. Logicamente, se a gordura está derretida, é mais fácil, sangramentos, machucamentos. Para tirar essa gordura, o vibrolipo, que é uma maquininha que vai vibrando, você também faz menos força, mais delicado. Imagina, fazer uma lipo no joelho, no tornozelo, não pode ser uma coisa agressiva, tem que ser uma coisa mais delicada. Só que quando você tira o recheio, o que acontece? A pele vai sobrar. Então a gente usa tecnologias também para ajudar na retração da pele, né, que pode ser o Renuvium, o Argoplasma, o Quantum, o laser, para ajudar o Morpheus, que são várias tecnologias para produzir mais colágeno, para ter uma retração da pele melhor e minimizar a flacidez que se forma, né? Então é uma cirurgia longa, em torno de 6 horas, que tem várias tecnologias inclusas. A gente tem que usar a cânula junto do sistema linfático para não machucar também, então tem essa parte de preservação do sistema linfático. Então é bem mais complexo do que uma lipo normal. Muito bom. E como que a cirurgia do lipedema ela exige, né, esses cuidados diferentes de uma lipo comum, por exemplo? Qual que é a diferença? Então, para começar, o que a gente falou é o volume, né? Um volume muito grande. E é um paciente que, imagina você fazer uma cirurgia com volume muito grande e ele inflamado, que já vai machucar mais, que vai doer mais, que vai sangrar mais, a risco de trombose é maior, risco de necrose é maior. Então, não pode operar inflamado, tem que operar desinflamado. Por isso que o tratamento clínico é fundamental antes, né? E ter uma equipe especializada, sabendo o que é lipedema, entendendo a importância do tratamento clínico e não chegar e operar achando que é uma lipo normal. Aí a ideia é minimizar tudo, né? Minimizar o trauma usando essas tecnologias, preservar o sistema linfático. É uma lipoaspiração que é importante fazer a hiperbárica depois, oxigenoterapia hiperbárica, que você entrar numa câmara de oxigênio para hiperestimular a oxigenação, melhorar a cicatrização, diminuir as complicações, usar a terapia antitrombótica, né, para evitar trombose por muito mais tempo. Então a gente usa anticoagulantes para evitar trombose muito mais tempo, porque é uma cirurgia longa, já dá mais risco de trombose. É uma lipoaspiração, já dá mais risco de trombose. Nos menos inferiores já dá mais risco de trombose. Doença inflamatória já dá mais risco de trombose. Então você tem que tomar muito cuidado, né? E lembrando do tratamento clínico da nutrição, você só pode ir para a cirurgia quando todos aqueles problemas que são deprestados, né? O ferro tem que estar bom, a vitamina D tem que estar bom, o selênio tem que estar bom, o zinco tem que estar bom, tem que estar tudo reposto, porque são pacientes que já vêm com déficit disso. Então não dá para chegar lá e falar, não, vamos fazer uma lipinha. Não é assim. E quando esses cuidados são respeitados, quais são as melhoras no dia a dia do paciente? Melhora a parte de sintomas, melhora muito, né? Melhora a dor que o paciente tem, melhora os roxinhos que ficam, melhora a circulação, incha menos,
porque você descomprime não só o sistema linfático, como o sistema venoso, consegue fazer esporte melhor, dobrar a perna, você tem um peso muito menor para carregar, né? Você tira muito peso, então o paciente anda melhor, se locomove melhor, se veste melhor, né? Às vezes o paciente não consegue pôr um shorts, uma calça, né? E a autoestima também melhora muito. E com o paciente se sentindo melhor, tendo menos dor, tendo menos peso, podendo fazer melhores esportes, é um ciclo virtuoso. Porque ele vai querer sair, ele vai querer fazer uma academia, ele vai ter mais vontade de comer direito para manter aquilo. Então ele vai começar a se cuidar, porque muitos pacientes antes eles estão com uma autoestima tão baixa que eles largaram. Assim, tudo que eu faço não dá certo. Então, eu vou comer mesmo, aí fica com vergonha de sair, de ir na academia, porque a perna todo mundo vai olhar, não vai em churrasco, não vai na praia, começa a se podar, começa a dar depressão, ansiedade, é um ciclo ruim. Se você faz e começa a se sentir melhor, você vai para o ciclo bom, de melhorar a autoestima, e o paciente começa a ter uma vida melhor e começa a viver melhor, que é o que a gente mais gosta no pós-operatório, é ver que ajudou o paciente a melhorar a qualidade de vida, melhorar a autoestima, e que você fez um bem para ele a vida inteira, né? Ele compreendendo isso, ele vai se cuidar, e daí para o resto da vida. Maravilha. E a gente percebe que a naturalidade ela aumentou, né? Como que a cirurgia plástica ela entrega, né, evoluiu, inclusive, e como que ela entrega esses resultados mais sutis e seguros hoje? A tecnologia, né? Eu acho que a lipoaspiração das cirurgias plásticas foi a que mais evoluiu, né? Porque ela começou, era meio uma cureta, você raspava a gordura ali, sangrava para burro, daí começaram a usar infiltração de anestésico com adrenalina, que daí diminuiu o trauma, o sangramento, daí veio as cânulas mais finas, depois veio a vibrolipo, que é essa máquina vibratória que machuca menos, depois veio o laser primeiro, o Vaser para derreter a gordura, que é ultrassônica, agora veio o Renuvium, que é o plasma, o orgoplasma, agora o Quantum chegou, que é uma radiofrequência também, que é bipolar. Então, sempre está surgindo tecnologias novas, o Morpheus, que ajuda na retração da pele. Então, no fundo, é você tentar minimizar o trauma. Quanto menos trauma, melhor a recuperação, menor o sangramento, e a tecnologia vai ajudar tudo isso e a retrair a pele maior, porque um dos problemas é a retração da pele. Se você tira o recheio, né, vai sobrar pele, então, se usando tecnologia, vai melhorar. Então, tudo isso veio contribuindo para o que você falou, maior segurança, melhores resultados. Maravilha, doutor. Tem algo que não foi perguntado que você gostaria de mencionar? Eu posso falar 2 horas de lipedema aqui, mas eu acho que assim, para o pessoal entender um pouco mais, né, ter uma introdução do que é, saber que aquele problema que ela tem, aquela dor, aquele peso, aquela roxidão não é normal, existe tratamento, é uma doença, não é culpa dela que eu não emagreço, que não sei o quê, que eu como errado, não sei, muitas vezes não é, ela faz direito a parte dela, mas ela não vê resultado. Mas isso é uma doença, não adianta tratar como obesidade, né? Tem que ter o diagnóstico primeiro, por isso que é importante procurar um serviço que seja especializado para fazer o diagnóstico, para fazer o tratamento para aquilo, especializado. Aí o paciente costuma ter todo o resultado bom e é o ciclo virtuoso, né? Ele percebendo que está melhorando, ele vai se empenhar mais, se empenhando mais, só vai melhorar. Maravilha. E qual que é o seu contato, se alguém quiser agendar uma consulta? Eu tenho um Instagram que é o @lipedemaminas, que é só fala de lipedema, né? E tem um Instagram meu que é @dr.andrecolaneri, né? Dr. André Colaneri, que daí eu falo de todas as cirurgias plásticas, é mais amplo, né? E tem falando especificamente de lipedema, também tem um site, lipedemaminas.com.br, que a gente foca só no lipedema. Tem vídeos, tem tudo para exatamente o que a gente fala, tem muita coisa lá também para contribuir para os pacientes entenderem melhor isso. Maravilha. E você atende São Paulo e Uberlândia, não é isso? Sim, em Uberlândia eu faço consultas presenciais e online. Eu opero em São Paulo também, nas férias, mas as consultas para operar aqui são online. Bacana. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Adorei lhe entrevistar, viu? Eu que agradeço, foi uma honra. Para a gente também é uma honra. Muito obrigada a todos pela audiência e até o próximo programa Giro do Estilo.